Jesus voltará dia 16 de abril de 2022. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Dia 16 do próximo mês. Está faltando uns 23 a 24 dias. Será a data da volta de Jesus. Gente, tem muita gente preocupado com essas informações repassadas pelo, pelo profeta, pelo estudioso Ramilson Ferreira. Acredito que o nome dele é esse mesmo. E algumas pessoas têm me perguntado o que é que eu acho dessa previsão, né? Dessa previsão desse estudioso da palavra de Deus. E aí eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para falar sobre esse assunto. Primeiramente eu quero dizer que não sou eu que estou dizendo que Jesus vai voltar dia 16 de abril. Estou apenas repassando para vocês o que ele está afirmando em seus vídeos, que dia 16 de abril é o dia que Jesus vai voltar, é o dia do arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação. Aí nós vamos ver aqui biblicamente, será que existe algum fundamento para ele trazer, para ele datar a data da volta de Jesus? Vejam só uma coisa, durante os séculos, muitos profetas, falsos profetas, têm profetizado a volta de Jesus e todos eles até hoje têm quebrado a cara porque Jesus não voltou ainda e não houve ainda o arrebatamento da igreja. Então, alguns estudiosos que não são falsos profetas, mas por estudarem tanto as Sagradas Escrituras, chegam ao ponto de arriscarem, chegam à audácia de datarem a volta de Jesus, atropelando o que a Bíblia diz, o que nos mostra a palavra de Deus. Vamos tomar por base aqui o capítulo 24 e versículo 36 do livro de Mateus. Mateus, ele era judeu e escreveu o seu livro em especial para os judeus. Os 4 evangelhos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos, ele escreveu para os romanos, ele era romano, escreveu especialmente para os romanos. Lucas era grego, o médico Lucas, ele era grego e escreveu especialmente para os judeus. Inclusive, de todos os evangelhos, o mais profundo, que traz mais detalhes, riquezas de detalhes, é o evangelho de Lucas, porque os gregos são fora de sério, né? São os intelectuais dos séculos, os maiores filósofos, os pensadores, historiadores, enfim, são os gregos. E o evangelho de João é o evangelho universal, ele fez exclusivamente assim para geral, para o mundo inteiro, certo? Então, Mateus, ele fala no seu capítulo 24, ele conta a narrativa de Jesus com os discípulos. Quando os discípulos perguntam, mostram o templo a Jesus, a grandeza do templo de Salomão, Jesus vê aquele templo maravilhoso e Jesus diz assim para ele: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. A profecia de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito deu ordem, né? O general Tito, justamente com os soldados romanos, vieram a Jerusalém, destruíram as muralhas e destruíram o templo. Essa profecia se cumpriu. Aí Jesus, quando estava com os discípulos, ele continuou, levou os discípulos para o Monte das Oliveiras para lhe responder uma pergunta, porque os discípulos perguntaram a ele assim: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A volta de Jesus é uma coisa, o fim do mundo é outra coisa diferente. Jesus levou ele para o Monte das Oliveiras, e lá no monte Jesus foi explicar. Ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo que é o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, nós estamos no ano 2022, né? Durante todos esses anos, todos esses milênios, né? Mais de 2.000 Cristos já surgiram em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos, vários. No Canadá, vários. Na Inglaterra, na Alemanha, vários. Na Espanha, vários.
enfim, na China, no Japão, no Brasil, pessoas se auto-intitulando Filho de Deus, dizendo que é a reencarnação de Jesus Cristo. Na Índia, na Índia, também na Índia, eles lá têm mais de 2.000 deuses na Índia. Inclusive tem pessoas também na Índia que se intitulam ser o Filho de Deus, o Cristo ressuscitado. Tá entendendo? O negócio como a Bíblia se cumpre. Jesus disse, olha, virão muitos em meu nome, acontecerá guerras e rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Jesus sai dizendo uma série de acontecimentos que iriam acontecer, certo? Aí perguntaram assim, mas quando será? Qual é o dia? Os discípulos queriam a data exata. Aí Jesus disse assim, aquele dia, versículo 36 do capítulo 24, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho. Quando ele dizia o Filho, ele se referia a ele próprio. Ninguém sabe, é um mistério, só Deus o Pai. Hoje subentende-se que Jesus, ele sabe o dia da sua volta. Ele estava falando ali como homem, porque ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Para você ter uma ideia do que estou falando. 100% homem. Por exemplo, como homem ele nasceu, como Deus sempre existiu. Como homem ele foi filho de Maria. Como Deus ele é pai da sua mãe. Como homem ele cresceu na graça e no conhecimento. Como Deus ele é a própria sabedoria. Como homem ele sentiu fome. Como Deus ele é o pão da vida que mata a fome de qualquer pecador. Como homem teve sede. Como Deus ele é a fonte de água viva que mata a fome de qualquer alma sedenta. Como homem ele se cansou. Como Deus ele nem se cansa nem se fatiga, diz a Bíblia. Como homem ele dormiu. Mas como Deus, a Bíblia diz que não dormitará e não tosquenejará o guarda de Israel. Como homem, ele orou. Como Deus, a Bíblia diz que ele responde às nossas orações. Como homem, ele chorou. João 11:35. Mas como Deus, é ele quem enxuga as nossas lágrimas dos olhos quando nós estamos sofrendo, injustiçado, coisa e tal. Como homem, ele foi levado. Ele foi levado ao Gólgota, ao matadouro, e ele morreu. Mas como Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Como homem, ele não está mais aqui, nem aí. Mas como Deus, ele está presente nesse momento aqui, na gravação desse vídeo. Está comigo e está aí, na sua essência. Como Deus, ele está entre nós. Então veja só. Na natureza humana, Jesus disse, nem o filho sabe, se referindo a ele, mas hoje ele sabe o dia que ele vai voltar. Então, todas as pessoas que dataram a volta de Jesus quebraram a cara. Como vai quebrar a cara esse senhor chamado Romilson Ferreira nos seus estudos? Às vezes, o camarada não é nem um falso profeta, mas é um estudioso. O cara, às vezes, estuda tanto que comete tal atrocidade teológica. Ele atropela a teologia, o entendimento. Ele diz os versículos que ele não entende, que ele não quer para si, os falsos mestres, os falsos ensinadores, ou as pessoas que se equivocam com suas explicações. Quando ele não quer aquele versículo, quando ele não quer aceitar esse versículo, um versículo como esse, aí ele diz, isso aqui foi a igreja de Roma que botou para enganar o povo. E nenhum outro livro, digamos que assim, foi Roma que colocou esse versículo, que não existe, é mentira, não foi Roma que colocou, não. Essa passagem está lá nos originais. Versículo 36 está lá nos originais. A Bíblia foi escrita praticamente em 3 línguas: hebraico, aramaico, que era a língua de Jesus. Jesus falava o aramaico. E grego. Certo? Então essa passagem está lá nos originais. Está lá nos originais. Versículo 36 está lá nos originais. Digamos que se não tivesse lá nos originais. Digamos que fosse. Foi colocado. Por que a Bíblia não data em nenhum dos outros livros? São 66 livros.
Por que que não faz referência em nenhum outro livro? A Bíblia só manda nos prepararmos. Os discípulos e o próprio Jesus manda todo mundo se preparar. Quer dizer que uma pessoa como Jesus, o Filho de Deus, estudioso, que com 12 anos ele deixava os doutores encabulados lá no templo. Certo? Maria e José levaram Jesus ao templo e depois foram embora. E aí José pensava que Jesus estava com Maria e Maria pensava que Jesus estava com José. E não, ele ficou no templo. Depois perceberam que haviam se esquecido de Jesus. Quando voltaram, ele estava no templo perguntando aos intelectuais. E todos se maravilhavam, a Bíblia diz, o versículo diz que todos se maravilhavam com as suas respostas. Ou seja, Jesus começou perguntando e agora Jesus quem estava respondendo e todo mundo ficava de boca abertos. Então veja só, se o próprio Jesus, estudioso, intelectual Jesus, mestre dos mestres, o filósofo dos filósofos, disse que não sabia, ele não sabia o dia, aí uma pessoa vem agora e diz, eu calculei e vai vir dia 16 de abril de 2022. Aí eu pergunto a você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com essa explicação teológica deturpada, distorcida da verdade? Quem sabe mais, é ele ou Jesus? Irão surgir muitas outras coisas parecidas com essas que vocês estão vendo aí de pessoas. Quem datar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o início do apocalipse, da grande tribulação, o início, quem datar vai sempre quebrar a cara. Jesus pode voltar antes do dia 16 de abril, pode voltar hoje, antes mesmo que eu poste esse vídeo, ele pode voltar, ou enfim. Mas datar, sossegue o coração de todos vocês, porque não existe isso, não tem fundamento bíblico, é mais um que quebrou a cara. Não existe. Eu sou Sátrio Araújo, essa é a sua TV Paraú. Se você gostou aqui do meu comentário, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, me dê essa força, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.